Bom, o deputado federal Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, divulgou a lista atualizada com as assinaturas do pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo. No total, 77 deputados e 10 senadores apoiaram a iniciativa. Segundo Jordi, o pedido pela destituição do ministro será protocolado nesta quarta-feira. Ana, quero te ouvir, como bem lembrou o Silvio, né? Existe a lei do impeachment 1079 de 1950, artigo 39, então é vedada, né, ao ministro do Supremo exercer atividade político-partidária. O discurso foi eminentemente político e em um evento também político, né, Ana? Pois é, e eu acho que uma coisa que tem que ficar, a gente tem que perguntar ao ministro, embora não acredite que ele vá responder, mas quando ele diz nós derrotamos o bolsonarismo, nós quem? Nós, ministro e a UNE, nós o ministro e os comunistas, nós o ministro com o outro ministro da Justiça, nós o ministro com o STF, nós o ministro com o TSE, nós quem? Nós derrotamos o bolsonarismo. E foi uma bomba atômica, né, tão grande, quer dizer, um pleonasmo, né, uma bomba atômica grande, mas foi uma catástrofe essa declaração do ministro, que saiu uma matéria no Estadão. E aí vem, né, a falta o corporativismo e a falta de uma espinha dorsal de muitos ali do STF. Saiu uma matéria no Estadão há 3 dias que diz o seguinte, o título da matéria, Bastidores. Ministros do STF admitem que fala de Barroso sobre bolsonarismo afeta imagem da corte. Aí vem um pedacinho da matéria. Ministros ouvidos pelo jornal disseram, sob condição de anonimato, que as declarações de Barroso só servem para reforçar a percepção de setores da sociedade de que o STF agiu e ainda age por meio do chamado ativismo judicial. Ou seja, na hora de condenar uma fala ilegal e inconstitucional, eles se escondem atrás da instituição. Não, o STF lançou uma nota oficial. Mas na hora de mostrar eu, fulano de tal, eu, fulana de tal, condeno essas falas, não é justo? Aí não, todos se escondem. Mas para chamar o presidente Bolsonaro de nazista, disso, daquilo, interferir em prerrogativas do Poder Executivo durante 4 anos, aí todos tinham nome e sobrenome, né? Para cometer inconstitucionalidades e apoiar a censura, aí tem nome, a ministra Carmen Lúcia. É censura? É, mas até segunda-feira, e essa segunda-feira nunca acaba. Então, a pergunta que fica é essa, ministro Barroso, nós derrotamos o bolsonarismo, nós quem? O Paulo não tive oportunidade de analisar esse pedido de impeachment, mas eles poderiam também incluir, além dessa fala do ministro Barroso na UNE, também aquela fala do ministro em que ele disse que o poder judiciário deixou de ser técnico e passou a ser também um poder político. Não sei se está incluído aí nesse pedido de impeachment dos 80. Perdeu o Mané também. A eleição não se ganha, se toma também, pode ser. Podemos fazer a lista. As possibilidades são imensas. Já houve uma outra ocasião onde o próprio Barroso, no exterior, disse que o Bolsonaro era um ditador. É uma postura que também não é apropriada. E não é só do ministro Barroso. Barroso está no foco agora porque, inclusive, os seus defensores ficaram constrangidos com a sua fala, porque foi explícita demais, não dá margem para uma outra interpretação. Só o Flávio Dino é que não tem nenhum pudor e consegue fazer lá um exercício hermenêutico para proteger o ministro nessa situação. Há outros ministros também que, se os fatos fossem levados bem ao pé da letra da lei, há elementos para impeachment de vários. Carmen Lúcia, com essa fala sobre a inconstitucionalidade. Veja, violar a lei, decisão inconstitucional, também é passivo de crime de responsabilidade pela lei 1079. E ali está flagrante. Agora,
A realidade política permite isso? O que é a realidade política? Bom, não é só a cabeça dos deputados ou senadores, né? Envolve ali toda uma tensão social, uma vontade da sociedade que é percebida pelo parlamento, né? Uma definição um tanto vaga, mas é por aí. Como é num processo de impeachment de um presidente da República. Há esse clima ainda no parlamento, ele até estava se formando. Eu até fiquei surpreso com algumas declarações do Rodrigo Pacheco, que sempre ele enterra esse tipo de assunto na primeira frase, quando ele é abordado, e dessa vez, no caso do ministro Barroso, ele fez lá uma ponderação de que era preciso ver, que pode ter acontecido, já foi uma postura um tanto diferente. Mas a cortina de fumaça agora coloca os ministros do Supremo, né, na posição aí de vítima, né, de toda uma contextualização que não favorece ou quer acabar com a democracia, o que legitimaria as posições deles. Mas assim, eu sempre coloco que é preciso, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, uma mudança constitucional para colocar um freio nisso. Pode-se encontrar a justificativa que for para abuso, para ilegalidade, para distorção de interpretação, mudança jurisprudencial que venha a ser tomado pela Suprema Corte, mas esse protagonismo dela é insustentável. Hoje, um lado tolera porque é contra o que chamam de bolsonarismo. O bolsonarismo é o mal absoluto. Contra o mal absoluto, isso na visão deles, né? Contra o mal absoluto não é preciso haver moderação. A limitação da lei, ela sabota o bem no enfrentamento ao mal absoluto. Então, cabe umas ilegalidades aí, que é a essência daquela decisão, onde foi reconhecido que, olha, é inconstitucional, mas até segunda-feira pode, porque era preciso para enfrentar o mal absoluto. Mas daqui a pouco serão outros os feridos, e isso vai tornar esse sistema insustentável. Eu não sei quando, eu só sei que ele vai acontecer, mas até lá muitos danos serão causados com toda certeza. Agora, 18h37, quero registrar aqui que mais de 50 mil pessoas estão nos acompanhando ao vivo no nosso canal da Revista Oeste, no YouTube e também no Rumble. Muito obrigada pela sua audiência. Não esqueça aí de deixar o seu like, o seu joinha, também faça o seu comentário e aproveite para interagir aqui no nosso chat, que a gente está sempre acompanhando vocês por aqui. E aproveito também para convidar você a assinar a Revista Oeste. Nessa semana, Silvio Navarro escreveu um artigo sobre essa declaração para lá de polêmica do ministro Luiz Roberto Barroso, chamada Supremo Tribunal Político. Temos aí na tela a produção para a gente exibir, está aí então na edição 173 da Revista Oeste. Vice-presidente do STF, que será o novo presidente da Corte, o ministro Barroso, vai a evento com comunistas e afirma abertamente que o judiciário ajudou a derrotar o bolsonarismo. E aí, Silvio, mais um brilhante texto, né, se propõe a fazer algumas perguntas que a velha imprensa, né, Augusto, não faz. O que faz o ministro Barroso em um evento político da Uni? Antes do Silvio falar, brilhante, né, o texto como sempre, eu queria retomar um apelo pessoal, né? Fica evidente, mais evidente do que nunca, que só a Revista Oeste publica a verdade. Hoje a imprensa vê versão, solidariedade, a Polícia Federal disse como se sigla falasse. Quando o sigla começa a falar, é mentira. Não pode parar a leitura porque é mentira. É gente que fala. Segundo o BNDES, não, tem alguém falando isso aí. Geralmente tratando de alguma maracutaia para o Lula entender, porque é só isso que o governo sabe fazer. Ou nem isso que acaba preso. Mas voltando, é esse tipo de matéria, de reportagem e de notícia, que mostra porque faz sentido o meu apelo pessoal no caso. A Revista Oeste está há 3 anos sob pressão e resistindo, e resistiremos, e não recuamos, dependendo só dos assinantes, que têm reagido admiravelmente. Mas vamos dar outro salto, eles estão querendo segurar a revista e nós temos de chegar até o fim do ano a 100 mil assinantes. A gente está com 60 mil, 60 e pouco, é muito bom
o número para uma revista que nasceu na pandemia e vive há 3 anos sob perseguição dos que se acham donos do poder. Vamos mostrar que essa perseguição aqui não funciona. Assinem. Quem ainda não assina, deve assinar a revista e procurar pessoas que estão nessa situação e convidar a assinar, porque eu garanto, com base na experiência que eu já vivi na imprensa, estou falando com o rosto, né, com os olhos voltados para vocês, é a melhor revista do Brasil, é o veículo honesto que o Brasil tem, seguramente, e não vamos recuar. Então vocês vão ajudar a sustentar a verdade. Tá? A nossa ideologia é o apreço ao fato, é o amor à verdade. E um detalhe, né, Augusto, para quem está nos assistindo, a sua assinatura, ela também move aqui o Oeste Sem Filtro. Por exemplo, todos os nossos programas de vídeo, né? Esse novo degrau que a Oeste iniciou a partir desse ano. E digo mais, já dando um spoiler aqui, tem mais novidades até o final do ano na nossa grade de programação em vídeo. E é a sua assinatura. Conteúdo da revista exclusivo toda sexta-feira pela manhã, com todos os nossos colunistas, reportagens de fôlego, mas também o nosso material multiplataforma e o nosso site, www.revistaoeste.com, que a audiência só se multiplica, só cresce. Vou dar um exemplo. Essa fala do Barroso, por exemplo, foi na quarta-feira à noite, no Congresso da Uni. Nós corremos para publicar no site. Outros sites deram? Sim. No dia seguinte, nós estávamos aqui criticando e fomos os primeiros a perguntar. Simplesmente, esse é o ofício do jornalismo. O que o ministro do Supremo Tribunal Federal fazia naquele palanque político, fazendo um discurso político? Ele tem o direito de falar o que ele quiser? Sim, deixe a toga. Pendure a toga e se candidate. Aliás, o discurso dele como líder estudantil tardio, tem 65 anos, né? Ele disse que foi lá porque participava de um evento estudantil da sua memória como estudante, acho que já faz um tempo. Cairia bem o Partido Comunista do Brasil, ele pode se filiar e concorrer a eleições, mas nós viemos e nós publicamos e nós comentamos aqui. Por quê? Aí eu transfiro a pergunta para você que está assistindo a gente, porque a gente não depende de dinheiro público. A gente pode falar o que a gente pensa, nós temos liberdade. A nossa liberdade é inegociável, não recebemos dinheiro de secom nenhuma. Ao contrário, e aí eu afirmo, ao contrário de outros veículos da imprensa tradicional que recebem sim.